Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje entrevista uma profissional da odontologia, graduada aqui na nossa UFRN e detentora de mestrado e doutorado em periodontia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, pertencente à USP. Ela é especialista nessa área complexa que cuida também dos implantes dentários, que começou a revolucionar o tratamento odontológico nos últimos anos. Essa área tem experimentado grande evolução e o aumento de procura pelos pacientes, não importando a classe social ou condição financeira. A nossa entrevistada ministra aulas em cursos de especialização e faz parte do corpo de profissionais extremamente qualificados de uma clínica privada em odontologia em Natal. Com muita satisfação, eu converso com a cirurgiã dentista, a doutora Keila Barreto Meira, que vai nos falar sobre essa especialidade tão peculiar. Mas antes eu quero mandar um abraço para meu amigo Albi Avelino, contador aqui em Natal, para o Coronel Jair Júnior, comandante da CPM, para Silvio, maître do restaurante Basílicos, e Fátima Castro, lá do Consórcio Eldorado. Doutora Keila Barreto Meira, é uma alegria grande recebê-la no nosso programa. Já estava agendado há um bocado de meses, mas finalmente tem sempre o dia. E até porque o momento é oportuno, porque muita gente, eu escuto conversando com as pessoas e eu percebo que muita gente procura fazer, agora a palavra da moda na odontologia, que é implante. Eu digo, meu Deus do céu, está na hora de chamar a doutora Keila para fazer a entrevista. Ainda bem que você aceitou e eu quero desde já agradecer a você por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Nelson. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e tendo a oportunidade de esclarecer, né? Para tantas... Você vai aproveitar e vai dar uma aula para o nosso telespectador, da mesma forma que você faz nos cursos de especialização. Keila, a odontologia tem realmente evoluído muito nos últimos anos? Tem. O implante, né, como você já citou, surgiu realmente para revolucionar. Mudou muito a qualidade de vida dos pacientes, né, desde o paciente que perde um dente e paciente que não tem dente nenhum na boca, tem condição realmente hoje em dia de melhorar muito a mastigação. A estética, às vezes a gente até comenta que é um brinde, né, no tratamento, tudo bem executado, acaba tendo uma estética bem favorável. Então o implante é um grande exemplo, alguns até comentam como uma terceira dentição. Que beleza! Além dessa área de implante, há outras também em que a odontologia avançou de modo significativo? Sim, na verdade, em todas as áreas, em todas as especialidades da odontologia. Ela evoluiu bastante. Nas restaurações, hoje em dia nós temos restaurações, não mais aquelas restaurações metálicas, né, de amálgama, restaurações de resina, coroas feitas com estruturas só de porcelana, livre de metal, então imitando realmente o esmalte dentário. Que beleza! Agora diga uma coisa para mim e para o nosso telespectador, o que é periodontia? Periodontia é a especialidade da odontologia que estuda a gengiva, o osso, tudo que está em torno do dente, né? Os tecidos que estão em volta do dente, que estão segurando e protegendo. A doença, então, chama-se periodontite? É isso? Sim, periodontite é uma das doenças da periodontia e tem também a gengivite, né? Então, quando a gente não consegue escovar o dente, acumula placa bacteriana que vai inflamar a gengiva ou provocar cárie. Quando inflama a gengiva exclusivamente, a gente chama de gengivite. Quando essa inflamação já leva a ter a perda óssea, que é o, né, que está segurando o dente, se chama periodontite. Existe plástica de gengiva? Sim, existe. A doença da gengiva, né, a periodontite e a gengivite, ela pode dar alterações, aumentando o volume da gengiva ou retraindo também a gengiva e muitas vezes até por uma anatomia, né, a estrutura anatômica do paciente é daquela forma
e tem um volume exagerado de gengiva. Então, a plástica gengival, ela recontorna, né, a gengiva, realçando o dente e a forma. Então, é uma cirurgia estética e funcional também. E quando tem uma retração, nós temos o recobrimento. Então, aquela raiz que foi exposta, ela pode ser feita uma cirurgia extremamente delicada e a gente conseguir recobrir a raiz. Nessas cirurgias você é craque. Gosto muito de fazer. Cruel. Um pouquinho malvado, né? Para o paciente acaba ficando. O paciente nem sente. Não, a gente sempre procura. A odontologia mudou muito nisso também. Então, hoje existe uma preocupação muito grande com o conforto do paciente. Né? Então, lógico que assim, quando a gente fala cirurgia, o nome assusta. E para o dentista também já não é o melhor lugar para se ir. Então, a gente procura realmente tornar o tratamento, o atendimento em si, um pouco mais suave. Daqui a pouco você vai ver pacientes na cadeira do dentista dormindo. Eu não tenho dúvida com os avanços que estão acontecendo. Agora, quando é que surgiram os implantes? Os implantes, eles surgiram, na verdade, há mais de 50 anos. Né? Então, foi um médico sueco que descobriu, não para a odontologia, né, por uma outra área, uma pesquisa na medicina sobre microcirculação óssea, e ele descobriu que o titânio fica colado no osso. E levou isso para ser aplicado de uma forma na medicina e depois para a odontologia. Então, hoje nós temos os implantes dentários. Inicialmente ele ficou, né, até por problema político em escolas, ficou muito restrito. E depois alguns professores foram tomando conhecimento e realmente quando eles tinham uma casuística muito grande, já há algum tempo, né, de acompanhamento, de trabalhos científicos, eles realmente lançaram para a comunidade odontológica e funciona muito bem. Funciona muito bem. O que é que se chama implante dental ósseo integrado? É exatamente, porque as primeiras tentativas de repor dente, se colocavam agulhas, se colocavam alguns materiais, mas não existia uma união, ele simplesmente ficava superposto no tecido ósseo. Enquanto que o implante ósseo integrado, que é feito de titânio, ele fica colado. Há uma união do implante com o osso, certo? Então, ele fica integrado, formando um bloco único. Esse material é o titânio? É o titânio. O titânio tem essa capacidade. Agora, me diga uma coisa. Aí eu queria que você falasse, inclusive, para que o nosso telespectador compreenda bem isso aí. Quando é que há uma indicação para um paciente de que ele deva se submeter a um implante? O que é que leva a profissional a colocar ao paciente a necessidade dele ter esse implante dentário? Certo. É a ausência de um dente, certo? Pode ser um único dente, o que é muito comum hoje. Paciente fraturar, muitas vezes por alguma pancada, alguma queda, dentes anteriores, é um único dente, tá? Então, imagine você perdeu o seu dente da frente, tá? Então, a ausência de um único dente ou de vários dentes. Então, um paciente desdentado total, aquele paciente que não tem dente nenhum na boca e que usa uma prótese total, que às vezes tem uma dificuldade de parar, então a mastigação fica prejudicada. Então, esse paciente pode usar um implante para ajudar a segurar essa prótese. Um paciente que usa uma prótese removível, aquelas próteses a grampo, também pode trocar uma prótese dessa a grampo por implantes e próteses fixas sobre esses implantes. Então, quer dizer que você pode fazer o implante individual de um dente, mas você também pode fazer ele completo? Sim. E o que é, atualmente, qual é o percentual de alternativa do paciente? Ou não é bem essa a pergunta. Você faz mais implantes individuais de um dente ou faz mais de toda a arcada? É muito semelhante, tá? Assim, em termos de quantidade. Isso. Certo? Para um dente, né, mais tranquilo, só um implante. Quando o paciente perde vários, você pode usar 2 implantes para repor 3 dentes. Um paciente que tem uma prótese total, você não vai colocar um implante para cada dente perdido. Você coloca pilares e vai uma prótese ali, né, uma ponte fixa em cima
daqueles implantes. Por exemplo, 5 ou 6 implantes para repor 8 ou 12 dentes, certo? Perfeito. Me diga outra coisa, existe idade limite para se começar a fazer implante, ou qualquer idade o implante pode ser feito? O paciente muito jovem, é importante a gente esperar que realmente termine a fase de crescimento ósseo, certo? Então, em torno de 19, 20, o ideal depois dos 20, 21 anos, tá? É diferente a idade para menino e para menina, tá? Mas é diferente a fase de crescimento, é um pouco diferente em termos de idade, e já operei paciente com 80 anos, com 82, então assim, o grande cuidado é no paciente muito jovem, para não fazer um implante antes de ter finalizado a fase de crescimento. Existe alguma contraindicação o implante? Paciente que não tem uma quantidade suficiente de osso, tá? Paciente diabético que está descompensado, os pacientes fumantes normalmente não. Algumas escolas têm como uma contraindicação, tá? Mas faz parte de um grupo de risco de perder mais implante, mas não chega a ser uma contraindicação. Mas, assim, e nos pacientes que têm pouco osso, hoje em dia nós podemos lançar mão dos enxertos. Então, tem materiais, tem formas de criar osso, vamos dizer, né, para poder conseguir fazer um implante. Esses enxertos são feitos à base de quê? O melhor enxerto é aquele enxerto que é removido do próprio paciente, tá? Mas aí precisa mexer numa área extra, às vezes o paciente não permite, não gostaria, né, de mexer em uma outra área. E também pode ser usado biomateriais, né, tem osso artificial, existe também um banco de osso, que é o osso humano, então tem várias possibilidades para reconstruir uma área para se colocar implante. Que beleza! E é uma grande evolução. Evolução na odontologia. Uhum. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O ponto é ótimo, mas ninguém entra na loja. Como conquisto mais clientes? O Sebrae tem a resposta, Renata. São vários cursos com dicas preciosas para fazer sucesso no ponto de venda, módulos presenciais e à distância que vão ajudar a atender melhor e vender muito mais. Se você também tem um problema, tenha certeza, existe um Sebrae para você. 0800 570 0800. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a FEComércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro.
Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Em qualquer época do ano, a Unicred Natal estará sempre prestando os melhores serviços para os seus cooperados. Ela é uma cooperativa de crédito sinônimo de rentabilidade e de excepcional gestão. Tudo para favorecer a você, que é usuário dos seus serviços e que a cada ano faz com que ela cresça como modelo de cooperativa. Para maiores informações, basta ligar 4009-3535. E nós voltamos à entrevista com a doutora Keila Barreto Meira. Keila, uma pergunta que eu tenho impressão que o telespectador que está assistindo gostaria de fazer. Quanto tempo dura um implante? Qual é a duração desse implante na boca do paciente? É para durar a vida toda. Lógico que, como um dente, certo? Em torno do dente pode acumular placa, ter uma inflamação, ter a gengivite e a periodontite. Em torno do implante, nós também temos essa inflamação da gengiva e, em alguns casos, do osso, né? Então, nós temos uma inflamação, a periimplantite, né, que é chamada. Então, podemos ter algumas complicações, certo? E ter uma perda de um implante. Em algumas fases também, às vezes, foi colocado o implante, esse implante pode ser perdido antes de ser colocado, ele não ósseo integrar, tá? Quando a gente fala em implante perdido. Isso não envolve uma infecção em torno do implante, que era uma coisa que acontecia muito nos implantes que não são ósseo integrados, certo? Mas assim, perdeu o implante, se repõe, não inviabiliza, né, a colocação, a futura colocação. E muitas vezes aquele osso ele fica até, vamos dizer assim, mais fortalecido, tá? Para se colocar um implante. Então, se perder um implante, pode ser recolocado, sim. Então, o implante é para a vida toda. Uma outra perguntinha. Os implantes, portanto, são melhores do que as antigas próteses, que eram usadas, aquelas próteses convencionais? Sim, assim, cada prótese tem a sua indicação. Que ele é superior a uma prótese removível, que é a prótese a grampo, né, que o paciente tira, é muito superior na capacidade mastigatória e no conforto, porque ele fica fixo. Com relação a uma prótese fixa, é superior porque não envolve os dentes vizinhos. A prótese fixa precisa de um suporte, né, de um apoio lateral. E o implante não, preserva os dentes vizinhos. E em termos de condições mastigatórias, ele realmente é muito superior. Como é que você dimensiona essa melhora na capacidade mastigatória? O que é que diferencia? Como é que após o tratamento? Após o tratamento. Por exemplo, um paciente que usa uma prótese total, ele não consegue morder uma maçã. E com o implante, com a prótese sobre implante, ele consegue. Já chegou o paciente trazendo uma maçã para o consultório, feliz da vida para mostrar que conseguia morder uma maçã. Tá? Então, tem alguns alimentos que não conseguem ser triturados com uma prótese removível, com a prótese facial. Enquanto que com o implante o paciente consegue mastigar. Tá? Então, a trituração dos alimentos realmente é bem diferente. E o paciente, ele não percebe que está com uma prótese, é como se ele tivesse com a dentição natural, normal, de nascença? É como se tivesse com a dentição natural, exato. Não há nenhum sintoma, não há nenhuma coisa que diferencie, não? Não, não. É tanto que, assim, alguns pacientes, nem parece que eu fiz nada. A sensação é essa, né? Não parecer que não incomoda, não dói. Realmente não. Um grande avanço, né? Agora, me diga uma coisa, quais são os exames? Vamos supor um telespectador que esteja pensando em fazer um implante. Quais são os exames antes dele entrar no tratamento que ele precisaria fazer
para se submeter a essa intervenção na área que você domina com tanta perfeição? Certo. É importante o quê? O primeiro exame, tá? É importante que o exame clínico do paciente, certo? Para depois se solicita tomografias, radiografias, modelos, fotografias, para se fazer um correto planejamento, né? Porque cada caso vai ter o planejamento adequado. E isso envolve uma equipe, não é só um profissional, né? Uma coisa que é importante de ser lembrada. E com esses exames, o paciente, antes de ir para a cirurgia de implante, de rotina a gente solicita hemograma, coagulograma, tem alguns exames de sangue que a gente solicita para verificar se está tudo, se a saúde está bem, está em ordem para poder executar o tratamento. Você disse que são vários profissionais que são envolvidos a partir do planejamento até a execução. Quais são esses profissionais que atuam em conjunto para fazer com que o paciente tenha um sorriso bonito? Assim, com relação ao implante, envolve muito o cirurgião, né? Eu sempre falo um cirurgião e um periodontista, quem vai fazer o implante, está mais relacionado a essas duas especialidades, e um protesista, que é quem faz o dente. Na verdade, o que o paciente está procurando é o dente, o que o paciente quer quando chega, né, a procurar o tratamento, ele quer o dente, certo? Eu sempre até comparo com a construção de uma casa, tá? Então, precisa de um projeto, precisa imaginar o dente do paciente pronto, para poder se ter um projeto, uma execução para ser feita. O cliente que é medroso, suponhamos, eu morro de medo dessas coisas, se eu quiser fazer um implante, por exemplo, e não quiser ter aquela sensação desagradável, você não teria um outro profissional que pudesse ajudar? Por exemplo, um anestesista? Muito bem lembrado, lógico. Então, assim, além dos dentistas envolvidos, né, o protesista, o implantodontista, periodontista, temos um anestesista, tá? Então, a gente pode lançar mão da sedação, que é uma analgesia, e que o paciente ele não é uma anestesia geral, ele não fica desacordado, e assim o paciente tem um conforto, ele vai ter uma amnésia temporária do momento da cirurgia, e é indicado quando o paciente realmente tem bastante medo, né? Então pode ser indicado até para a colocação de um único implante e para cirurgias maiores. Cirurgias grandes, realmente a gente sempre indica fazer com sedação. Com sedação. Com sedação. Não é anestesia geral, não é. Analgesia, como você falou. É analgesia. E me diga uma coisa, quer dizer então que se um telespectador quiser pensar, fazer um implante, ele não precisa ter medo. Não precisa. Ele não vai ter esse temor de assistir a coisa sendo executada. Não precisa ter medo. Ele pode fazer sob sedação. Vai ter a anestesia local da região a ser tratada, mas vai ter um anestesista presente durante a cirurgia, monitorando e medicando o paciente para que ele não lembre nada naquele momento da cirurgia. Depois da cirurgia, Ele então fica também aos cuidados de um outro profissional da sua equipe. Por exemplo, você falou numa equipe de vários profissionais, para exatamente fazer a questão da prótese. É mais ou menos assim que funciona? Isso. O paciente faz a cirurgia, passa por uma fase de provisório, né? Então, logo após a cirurgia, tem todo o cuidado do pós-operatório do paciente, que é acompanhado bem próximo, e na etapa seguinte, ou no momento da cirurgia, pode ser feito também o provisório. Então, quem coloca o implante e quem faz o dente está sempre trabalhando muito próximo para que o tratamento seja, né, corra tudo bem. É, na verdade, um trabalho em equipe. É um trabalho né? em equipe. Agora, Keila, me diga uma coisa. A gente falou, eu fiz uma pergunta para você há pouco tempo, acho que foi no primeiro bloco, sobre problema, se poderia haver algum problema posterior ao implante. Você explicou muito direitinho. Mas eu queria saber o seguinte, ainda na questão da cirurgia, existe algum risco que possa acontecer durante a cirurgia do implante? Às vezes, por exemplo, se um dente é extraído, pode ser que naquele momento não se consiga colocar o implante. Tá? Hoje em dia já se tem técnicas
cuidados que realmente é muito difícil acontecer. Mas, às vezes, tem alguma região que a gente pode não colocar o implante naquele momento e, numa cirurgia seguinte, só vai ter o desconforto de passar por um outro procedimento cirúrgico, mas se consegue colocar. Como é que você, como profissional, ao lado da sua equipe, sabe, ao final de toda essa operação que você faz, né, estratégica, com tantos profissionais, como é que você avalia, nos próximos passos, o êxito, o sucesso daquilo que foi feito? Como é que você faz essa aferição? É importante que o implante colocado, como existe uma integração com o tecido ósseo, o implante não apresente mobilidade. Tá? Então, mobilidade, dor, gengiva inflamada, alguma secreção de inflamação, são sinais de que alguma coisa não está indo bem naquela região. Seria um insucesso, certo, daquele implante. Quando nós não temos essas características e que o implante está funcionando bem, né, executando a sua função, né, que é mastigar, então ele realmente está tendo sucesso. Mesmo que ocorra algum problema num desses implantes, a solução é viável e é possível. É viável e é possível. Se, por exemplo, um paciente que recebeu 6 implantes, vem a perder um implante, aquele implante é recolocado. Tá? Ele não perde o restante e o implante que foi perdido. Então, é viável tratar aquela área onde teve um problema. O paciente conclui o implante, está com um sorriso lindo, bonito, principalmente se for mulher, com um sorriso de mulher muito mais bonito. Quais os cuidados que ele precisa ter dali para frente para evitar qualquer tipo de problema para ele próprio? Tá, o mesmo cuidado que ele tem com os dentes, né? Então, é importante a visita periódica ao dentista para verificar se a saúde, né, para verificar toda a saúde bucal, tanto de dente como de implante, e se a gengiva está inflamada, é importante ter as orientações adequadas para passar o fio dental com o uso da escova. Então, todo cuidado que tem com o dente, se tem também com o implante. Infelizmente, eu tenho mais perguntas para fazer aqui, porque esse tema é vasto, é muito bacana. Mas o diretor já me mostrou 3 vezes o relógio, eu vou ter que encerrar, mas eu queria encerrar fazendo a seguinte colocação. Eu acho que vocês, profissionais dessa área, você de modo especial, específico, que está sendo entrevistado, e a sua equipe, por exemplo, ao terminar um tratamento desse, vocês devem fazer como aquele escultor, eu acho que foi Michelangelo, que fez uma estátua tão bonita que quando terminou, ele disse, parla. Eu acho que quando vocês terminam o tratamento, vocês dizem, morda. É mais ou menos essa visão, É mais ou menos né? assim. É uma alegria grande. E o prazer em ver o brilho no olho do paciente realmente eu acho que é mais do que eu ver mastigar. Beleza. Keila, muito obrigado pela entrevista maravilhosa, muito elucidativa, didática, inclusive, para o nosso telespectador. Eu quero renovar esses agradecimentos e só para você concluir umas palavras finais de despedida desse nosso ponto de vista de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, espero realmente ter esclarecido bastante. A odontologia é uma profissão realmente encantadora, né? E assim, esse cuidado com o paciente eu acho que é muito importante, que assim, mudou muito a odontologia. Então, hoje em dia tem um cuidado do paciente não sofrer tanto como sofria antes, né? Mas todo mundo acaba tendo um pouquinho de medo. E agradeço muito, né, a sua oportunidade de estar aqui com você. Beleza. E parabéns mais uma vez. Obrigada. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo ponto de vista traremos um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.